O Brasil, um país onde a solução para a inflação cabe em 3 palavras: não compre. Em meio à escalada de preços, o presidente Lula encontrou a fórmula mágica para domar a fera inflacionária: o boicote seletivo. Se está caro, não compre. Genial, não? A declaração, feita durante entrevista a rádios baianas, ecoou pelo país como um grito de independência econômica. Enquanto economistas debatem juros e câmbio, o presidente nos convida a um ato de resistência passiva: fechar a carteira e esperar a tempestade passar. Afinal, quem precisa de complexas medidas macroeconômicas, quando se pode simplesmente optar por não consumir? Enquanto o presidente prega a abstinência econômica, a realidade se impõe nos supermercados. A inflação dos alimentos, vilã que assombra a mesa dos brasileiros, atingiu 7,69% em 2024, o maior salto desde a pandemia. Famílias de baixa renda veem seus orçamentos corroídos, obrigadas a destinar até 5,14% a mais de seus ganhos para garantir a alimentação básica. O governo, em meio à busca por culpados, parece ter se esquecido daqueles que menos podem esperar por soluções mirabolantes. Afinal, como dizer a quem já luta para colocar comida na mesa para simplesmente não comprar? Enquanto isso, medidas efetivas para conter a escalada dos preços seguem no campo das promessas. Lula, mestre na arte da retórica, parece ter encontrado na culpabilização do consumidor a fórmula perfeita para desviar a atenção de suas próprias responsabilidades. A culpa, segundo o presidente, é do dólar, do Banco Central, do presidente anterior, de tudo e de todos, menos de seu governo. Ao transferir a responsabilidade para o consumidor, Lula se isenta da necessidade de apresentar soluções concretas para um problema complexo. Afinal, para que se desgastar com medidas impopulares, se basta pedir ao povo que aperte o cinto? O mesmo governo que criticava a política econômica do governo anterior, agora se vê utilizando as mesmas justificativas para explicar a alta da inflação. Enquanto Bolsonaro era criticado por sua falta de tato, Lula parece ter elevado a arte da desculpa esfarrapada a um novo patamar. A declaração de Lula, como era de se esperar, caiu como uma bomba no colo da oposição. Senadores, deputados e figuras públicas correram para as redes sociais para manifestar sua indignação, utilizando a ironia como arma. Ciro Nogueira, em tom sarcástico, sugeriu que a solução seria o povo parar de comer, enquanto Marcos Rogério acusou Lula de propor não comprar comida como solução para a fome. A ironia, por mais ácida que seja, não esconde a preocupação com os rumos da política econômica do governo. A sugestão de não comprar produtos caros, além de simplista, soa como um deboche com a realidade de milhões de brasileiros que já não têm o que cortar de seus orçamentos. A oposição parece ter encontrado na declaração de Lula a munição perfeita para alimentar o discurso de incompetência do governo. A sombra da inflação, fantasma que assombrou o Brasil por décadas, parece pairar novamente sobre o país. Lula, em seus discursos, tenta minimizar o problema, afirmando que a inflação em seu governo é inferior à registrada durante o governo Bolsonaro. De fato, os números mostram que a inflação acumulada no governo Bolsonaro, 26,9%, foi superior à registrada nos 2 primeiros anos do governo Lula, 9,7%. No entanto, a comparação simplista esconde um dado preocupante: a disparada da inflação dos alimentos em 2024, a maior desde a pandemia. É como se Lula tentasse nos convencer de que a casa não está pegando fogo, enquanto ignoramos a fumaça que sai da cozinha. É preciso reconhecer que as políticas econômicas do governo Lula, até o momento, não têm se mostrado eficazes para conter a alta dos preços, especialmente dos alimentos. A comunicação, sempre um dos pontos fortes de Lula,
parece ter se tornado um problema em seu terceiro mandato. A declaração sobre a inflação, longe de ser um caso isolado, é apenas o exemplo mais recente de uma série de frases infelizes que tem colocado o presidente em maus lençóis. A frase "não compre", dita com tanta naturalidade, expõe a falta de tato e a desconexão do presidente com a realidade da maioria dos brasileiros. Até mesmo aliados do governo, como a jornalista Vera Magalhães, têm alertado para o risco da estratégia de comunicação de Lula, que tem se mostrado mais preocupada em culpar o Banco Central e o governo anterior do que em apresentar soluções concretas para a crise. A pergunta que fica é: até quando a retórica será suficiente para mascarar a falta de um plano claro para enfrentar os desafios que o Brasil enfrenta?